carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Até aí. O primeiro ponto que o apóstolo Paulo mostra para a igreja que estava dormindo, mas alguns estavam vivendo as maravilhas de Deus. Mas o primeiro ponto que ele fala aqui é que o nível espiritual de algumas pessoas era baixo demais. A régua espiritual de alguns era muito baixa. O apóstolo Paulo vai dizer que alguns andavam na carne. Vamos, irmão, não ande na carne. Mas ele vai dizer, ele identifica que muitos estão vivendo na carne. Muitos estão fazendo escolhas na carne. Se você ler o verso 4 desse capítulo 3 de 1 Coríntios, você vai ver uma contenda. Uns vão dizer, eu sou de Apolo. Outros vão dizer, eu sou de Paulo. O apóstolo Paulo, quem é Paulo? Quem é Apolo? Vocês estão andando segundo os conceitos dos homens? Vocês são carnais. Vocês não estão vivendo segundo o Espírito. E o apóstolo Paulo vai dizendo, olha, o nível, a régua espiritual de vocês estão baixa demais. Eu não posso falar com vocês de forma espiritual, é o que ele fala. Aí eu dou leite para vocês, mas comida sólida jamais posso dar, porque vocês estão na carne. Fala para o seu irmão mais uma vez, não ande na carne. É isso. Porque muitos estão fazendo escolhas. Muitos querem andar com Apolo, muitos querem andar com Paulo, mas o poder de Deus que se manifesta através de Jesus, cadê? E aí é preciso, querido, aumentar o nível espiritual. Muitos estão morrendo por causa da régua, do nível espiritual que está baixo demais. Querendo fazer as suas escolhas segundo a carne, querendo andar segundo os seus próprios conceitos, os seus próprios caminhos, mas não estão nem aí, porque Deus quer para a vida de vocês, né? Quantos jovens querem casar com outros porque é o príncipe encantado, mas cuidado que pode ser um sapo. Quantos? Será que Deus quer? Será que é a vontade de Deus? Alguns lá na igreja de sessão, né? Tem um jovem lá que ele é tatuador, e aí pergunta lá, ei, sobre pecado, tatuagem é pecado? Fala, querido, você perguntou a Deus se Ele quer que você tatue o seu corpo? Vai lá, pergunta ao Senhor. Você quer fazer a sua vontade ou a vontade de Deus? O apóstolo Paulo identifica um problema sério dessa igreja, que vivia os dons de Deus, que é uma igreja que estava vivendo as bênçãos de Deus, mas tinha um problema, estava na carne. O nível espiritual era baixo demais. Tinha contenda entre os irmãos, e Paulo vai dizer, olha, se há contenda entre vós, já é uma grande perda. Que já tem conflito entre vocês, de fato, já é uma grande perda. E ele começa a discorrer, ele começa a falar, olha, está baixo demais, está baixo demais o nível espiritual. Quer tomar decisões conforme a sua vontade. E isso aconteceu com homens de Deus que tomaram decisões conforme a sua vontade e se deram mal. Olha a sua Bíblia lá em Atos. Atos dos Apóstolos. Não sei se eu consigo achar o verso. Acredito que sim, Deus. É isso mesmo. Atos capítulo 7, no verso 24.
Vou mostrar para você a diferença de andar segundo a carne e andar segundo o Espírito. No verso 24 está escrito assim: vendo o homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e pegou o oprimido, matando o egípcio. Aqui é Moisés. A Bíblia vai dizer que Moisés, quando viu um homem, viu um egípcio tratando o seu irmão judeu de forma injusta, quando ele viu, ele foi lá e matou o egípcio. Ele tentou salvar o seu irmão, mas ele matou o egípcio. E há uma consequência grande para a vida de Moisés, porque agora ele tem que fugir, ele vai embora. Porque nesse contexto aqui, Moisés andou segundo a vontade da carne. Fala assim: Moisés, ele viu. Agora vai no verso 34, está escrito assim: vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. E agora não é mais Moisés que está vendo, agora é o próprio Deus que vê. E quando Deus vê a aflição do povo, Deus convoca Moisés e envia Moisés para libertar o povo da escravidão. Você conhece a história, foi bem sucedido lá a saída do Egito. Mas percebam, quando Moisés andou segundo a sua vontade, deu daia. Mas quando Moisés andou segundo a visão de Deus, deu certo. Então cuidado com as suas escolhas, porque as suas escolhas, querido, determinam qual o seu nível de espiritualidade. Eu lembro quando o bispo e o pastor Edilson chegou para mim e falou: olha, você vai para a Conceição e tal. Eu falei: amém. Aí falou para a Aline assim: e aí, Aline? Eu falei: não, a Aline vai comigo, a Aline é minha esposa. Aí o bispo chegou para a Aline, né? A Aline: não, vou não. Não é porque, não, os meninos do ano, meninos estudam aqui, a gente tem carro, tem que mudar para Conceição, Conceição é distante e tal, uma série de coisas justificativas. O bicho, e aí, João? Não, o bicho vai na tora, mas vai. E aí estávamos lá na sorveteria de Maicon, chegou um casal e a Aline servindo sorvete. O rapaz olhou para a Aline, apontou o dedo para ela e falou assim: olha, para onde Deus está cuidando de você ir, vá. Ela parou. Por que o Senhor está dizendo isso? Deus me trouxe aqui para dizer que você precisa ir para o lugar que Ele mandou você ir. Não seja covarde. Começou a falar: olha, a sorveteria aqui não é de vocês. Vocês, o carro, Deus vai te dar. Começou a falar coisa da intimidade. E aí ela começou a chorar, uma série de coisas, só ela para contar. Mas ela estava querendo tomar decisões conforme a sua vontade. Mas Deus levantou uma pessoa, e no final o rapaz falou: olha, vá, para não se arrepender, porque hoje eu estou desviado, porque eu desobedeci a ordem do Senhor. Forte, né? E Paulo vê isso na igreja. Uma igreja com nível espiritual muito baixo. Uma igreja que é abençoada por Deus, que Deus guarda, que Deus abençoa de uma forma, mas que não quer ouvir a voz do Senhor. Isso aconteceu com Moisés, isso aconteceu com Sansão, Nazireu, separado por Deus, o homem cheio do Espírito Santo. Mas quando ele teve fome, ele foi lá e descumpriu o tratado com Deus. Ele não podia tocar em uma carcaça de um animal, mas quando ele teve fome no caminho, ele viu uma carcaça de um leão cheio de mel, ele não aguentou e descobriu, quebrou o propósito de Deus, preferiu a necessidade do que o direito que Deus tinha para ele.
o nível espiritual de Sansão estava muito lá embaixo, tomando uma decisão conforme a sua própria vontade. Como é que você está aí nas suas decisões? É no Espírito. Eu ando no Espírito, eu tomo decisão no Espírito, tudo que eu fizer é o Espírito Santo que manda. Será que é assim? Ou o nível espiritual, a régua está lá embaixo, não consegue mais orar, não consegue mais conversar, orar no Espírito, ter revelação, experiências com Deus, está distante. Como é que você está? Abra aí, vai lá em Provérbios 7, verso 22. Ele não escutou, não. Estou brincando, Deus. Provérbios 7, 22 diz assim: e ele no instante a segue, como um boi que vai ao matadouro, como um servo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isto lhe custará a vida. Esse texto é um jovem de Deus que é seduzido por uma prostituta, e ele, a Bíblia diz que ele vai ao matadouro em silêncio, ele vai ao matadouro como um boi, ele é forte, mas não resiste à tentação. Deus abençoou, mas ele não resiste à tentação, ele vai como um boi selvagem para o matadouro. E aí em Provérbios vai dizer que como a ave, né? Não sei se você já pegou a ave num laço, você monta um laço, bota lá milho, miopista, né? Cabelinho já pegou assim? E aí quando vem a ave pegar lá a miopista, o milho, quando vai levantar voo, o laço pega. Nesse caso, a ave, por sua necessidade, pelo estômago, foi preso no laço. Tomou decisões com base no estômago. E o boi, por causa da sua vontade, foi como matador. Foi para o matador. Como você escolhe as coisas? Como você faz? Como você toma decisões? O apóstolo Paulo vê isso. O nível espiritual está abaixo disso. Jesus vê uma igreja que dizima. Mateus capítulo 23, verso 23. A Bíblia diz que Jesus vê os fariseus dizimando, doendo, do hortelã e do cominho. Mas Jesus chama eles e fala assim: olha, vocês dizimam, mas desculpem os preceitos mais importantes da lei. Vocês precisam ter fé, justiça, misericórdia. Precisam dizimar, mas precisa ter fé, precisa ter justiça e precisa ter misericórdia. O nível espiritual dos fariseus estava baixo demais. Conheciam a palavra de Deus como ninguém. Nicodemos vai ter com Jesus. Jesus pergunta, fala: olha, é necessário nascer de novo, e ele não sabe. Eu vou retornar para o ventre da minha mãe, Nicodemos? Jesus, você precisa nascer na água e do Espírito. O que importa, Nicodemos, é você nascer de novo. Mas fariseu, conhecedor da palavra, das Escrituras, como você tem tomado, querido, as suas decisões? Como está o seu nível espiritual? Imagina, os discípulos de Jesus foram a uma aldeia, pregaram Jesus, não receberam Jesus, e aí os discípulos retornam e falam: mestre, eles não receberam a tua palavra, quer que oremos e fogo caia do céu, para que queime todos vivos? Olha o nível espiritual dos discípulos de Jesus. Jesus, esse não faz parte do meu reino. Lógico. Como é que
você julga as pessoas? Como é que você toma as suas decisões? Como você enxerga uma pessoa? Tem muito a ver com o seu nível espiritual. Jesus ensina aos seus discípulos. Jesus está andando também com os discípulos e eles enxergam o cego. E o cego estava cego. E os discípulos falam: mestre, por que ele está cego? Percebam que os discípulos começam a julgar, começam a ter conceitos, começam a ter os seus preconceitos sobre aquele cego. Fala: mestre, ele está cego por quê? Porque ele pecou e assim ele está amaldiçoado? Aí o outro discípulo: mestre, ele está cego. Será que é porque os pais deles pecaram e agora está cego? O nível espiritual lá embaixo. E Jesus falou: ele está cego para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. Jesus, depois da ressurreição, já ressurreto, indo lá para Emaús, se encontra com 2 dos seus discípulos, mas a Bíblia diz que os seus 2 discípulos não reconheceram o nível espiritual lá embaixo. A Bíblia fala que os 2 discípulos estavam falando, conversando sobre os últimos acontecimentos daquela época, daquele momento, ou seja, morte, crucificação, morte, ressurreição de Cristo, mas eles estavam com Jesus e não reconhecendo Jesus. O nível espiritual lá embaixo. Não conseguiram ver Jesus. Você consegue ver Jesus? Você na igreja consegue ver Jesus? Ou você consegue enxergar um clube social? Como você enxerga a igreja? É um clube de convivência, onde ninguém pode pisar no meu pé, onde todo mundo é perfeito. Como você enxerga a igreja? Como você enxerga os seus irmãos? Como você toma as suas decisões? Paulo ele vê que uma igreja com nível espiritual muito lá embaixo. E aí, vamos retornar para 1 Coríntios. Ele vê mais coisas. No capítulo 5 de 1 Coríntios. Capítulo 5, 1 Coríntios, verso 1 e 2 vai dizer: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Verso 2: e contudo andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. Primeiro, Paulo enxerga a igreja que estava com o nível espiritual embaixo. Algumas pessoas estavam na medida lá embaixo. E agora o apóstolo Paulo vê que o nível moral está muito lá embaixo também. Aqui, um cidadão que se envolve com a sua sogra, com a sua madrasta. Mas muitos não se importam com isso. Muitos não se importavam com o pecado. Muitos não se importavam com a imoralidade. Muitos não se importavam com os problemas, porque a moral estava lá embaixo também. E uma igreja viva é uma igreja que não tem como suportar a imoralidade, seja lá como for. Amém ou não? Mas Paulo enxerga: olha, o padrão moral está lá embaixo. Vocês estão aceitando muitas coisas. Às vezes você, como igreja do Senhor, você aceita a morte na panela na sua vida. Vamos estar lá em 2 livro dos Reis, e Eliseu
vai lá com seus discípulos, e ali um dos seus discípulos pega uma erva venenosa, coloca na panela, os passam mal, e os clama a morte na panela. Às vezes a gente tem algo que está trazendo morte na nossa vida e precisa tirar, não pode aceitar. Falam de pecados de estimação, pecados que até falamos do Senhor, eu não consigo, Senhor, me libertar. Fala até para o seu discipulador, eu não consigo me libertar. Mas o Senhor morreu na cruz, para você ser perfeito. Amém ou não? Tem muitos que falam, perfeito é Jesus. Você também pode ser perfeito em Cristo Jesus. Mesmo sendo imperfeito, em Cristo Jesus, você pode sim ser perfeito. Você tem que caminhar para chegar à estatura de um varão perfeito. Fala para o seu irmão, você é um varão perfeito. Eu sei que eu sou. Cara de pau. Aceita o divórcio? Não, ela sofre muito. Ele sofre demais. Divórcio meu é o caminho. Xingamento. É porque estava estressado. A moral está lá embaixo. Como é que você aceita os padrões deste mundo? Se aceita de bom grado, é porque o seu padrão moral está lá embaixo. E aí Paulo enxerga essas coisas que na igreja em Corinto, apesar de ter muitas bênçãos do Senhor, a moral estava lá embaixo. Quem você escolhe, Jesus ou Barrabás? Escolheram quem? Barrabás. A moral do povo estava lá embaixo. Você escolhe quem? Jesus ou Barrabás? Pergunta seu irmão, você escolhe quem? Jesus ou Barrabás? Escolhe quem mesmo? Talvez Barrabás vai trazer alguns benefícios, mas Jesus, inicialmente, ele vai trazer morte, porque você precisa morrer para viver. E aí que está, precisa morrer essa moral que está baixa demais. Aceitar, não, é tudo tranquilo. Hoje já se fala da releitura da palavra de Deus, forte. E esse mundo, o bicho sempre fala da misteriosa maldade que está influenciando muita gente. Eu conversando com um irmão cristão, falando sobre pecados que Deus abomina. Ele falou, não, Jeová, é tranquilo isso aí, isso daí. Será que é mesmo? Paulo, ele enxerga, querido, já vou encerrar. E aí no capítulo 6, para a gente encerrar, 1 Coríntios capítulo 6, correndo aqui, capítulo 6, no verso 6 ao verso 8, diz assim: mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, isso perante incrédulos. O só existir entre vós, irmãos, já é completa derrota para vós outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Primeiro Paulo enxerga o nível espiritual lá embaixo, depois ele percebe que o nível moral está muito lá embaixo, aceitando muita coisa, deixa o mundo entrar no coração, aceita de bom grado, vai seguindo na igreja. Mas agora o apóstolo Paulo, ele mostra aqui que o nível de justiça de alguns estão lá embaixo também. É contenda entre os irmãos, é problema o tempo todo. Sofia, ela tem um jargão de Sofia lá em casa. Ela fala assim para mim: isso é injusto comigo. Ela sempre fala isso. Tipo, aí tem uma hora que entra em televisão, aí tem um dela, mas tem alguma situação, aí Sofia fala assim: olha, vocês estão sendo injustos comigo. Mas o injusto que ela fala,
o conceito de justiça de Sofia é o benefício para ela. O benefício para Sofia é justiça para ela. Mas a justiça se faz quando há o cumprimento da palavra de Deus. Jesus, ele fez justiça porque Jesus, ele cumpriu a palavra de Deus. Mais de 300 profecias falando acerca de Jesus, e ele cumpre todas as profecias, ele cumpre a palavra de Deus. Por isso Jesus se fez justiça. A justiça não é aquilo que você quer, mas é aquilo que está na palavra de Deus. E o nível dessa igreja era uma igreja que me parece injusta. Era uma igreja que estava fazendo justiça com as suas próprias mãos, um contendendo com o outro, e isso diante dos ímpios, diante dos gentios. Nem conversar com os líderes conversavam, nem com o pastor, nem com o bispo, nem com o presbítero. Eles iam lá conversar com os gentios, com os ímpios. E Paulo vai dizer: olha, só de você estar entregando já é uma grande perda. Forte, querido. E a Bíblia vai dizer que se a sua justiça não exceder, não for maior do que a dos fariseus, você não é digno de entrar no reino dos céus. Como é a sua justiça? Justiça, querida, é você entender que é pecador. Eu criticava muito, eu era muito questionador, mas quando eu comecei a olhar para mim, meu Deus do céu, como eu sou pior que o jogador. Eu sou pior que essa pessoa que eu critico. Sou muito pior. Davi, ele encontrava a justiça de Deus porque ele entendia que ele declara em um dos salmos: eu sou velho. Eu sou velho. Eu preciso do Senhor. Eu preciso da sua intervenção, Senhor. Davi não conseguia fazer nada sem o Senhor. As decisões de Davi eram pautadas na palavra de Deus, conforme a vontade do Senhor. Porque apesar de Davi cometer alguns pecados, o nível de espiritualidade dele era muito alto. Era tudo conforme a vontade do Senhor. Como é que está a sua régua, querido? Hoje é noite de Santa Ceia do Senhor. E Paulo aqui, no capítulo 11 de 1 Coríntios, ele fala também sobre a ceia do Senhor. Porque conforme está a sua régua moral, espiritual, até na justiça, como você enxerga as pessoas, você pode desconfigurar o Senhor Jesus. Porque muitos vêm à igreja e aí não acontece algo financeiro na vida deles, vão embora. Por quê? Eles chegaram a Jesus com o caixa eletrônico. Vou dizimar, vou ofertar e Deus vai me ressarcir. E aí vem a igreja, o casamento está em crise, e aí o problema começa a aumentar, e daqui a pouco tem um problema maior. Estou indo à igreja, mas a sua vida, você que precisa ser a igreja. Não é eu vou para a igreja, você precisa ser a igreja. Se temos aqui, queridos, vou fazer um cálculo rapidinho, ó, que o plantão do Diagonal foi muito duro. 24 vezes 7 dá 168 horas por semana. Você só passa 4 horas dentro da igreja. As outras 164 horas é fora da igreja. O maior parte da sua vida é fora da igreja. Só passa aqui 4 horas dentro da igreja, culto de terça e culto domingo. É assim ou não? Mas como é que está o seu nível de espiritualidade? Porque o Senhor, Ele quer te levar em níveis mais profundos. Ele quer. A visão que Deus dá a Ezequiel, como o Marley falou aqui, o Espírito Santo conduziu Ezequiel até a margem. E o Espírito Santo ainda mostrou os níveis. Olha, tem níveis profundos aqui para você. O Espírito Santo não falou: olha, vai lá, mergulhe, veja o que vai acontecer. Olha, se você andar, se você for adiante, você vai chegar a esses níveis.
ao ponto de perder o controle da sua vida. Porque o nível espiritual, o Senhor quer que você perca o controle da sua vida. Que Ele venha dominar a sua vida, as suas decisões. Que o conceito de justiça que tem dentro de você não vale de nada. Que a moral que está dentro de você não vale de nada. Mas é aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Eu te convido a ficar de pé em nome de Jesus. Como está o seu nível espiritual? Como é que